Muito bem. Em sala de aula, dentre outras propriedades, nós vimos este teorema aqui, que nos diz que se o limite de uma função quando x tende para a existe e o limite de uma outra função quando x também tende para o mesmo a existe, então o limite do produto dessas duas funções, quando x tende para a, também existe, né? De fato, nós vimos, inclusive, que o resultado deste limite aqui é o produto dos resultados separados. No entanto, também foi comentado em sala de aula que o caminho de volta não necessariamente é verdadeiro. E, portanto, o vídeo de hoje vem justamente para mostrar um exemplo de par de funções cujo o produto existe, mas individualmente os limites não existem, né? Vamos construir essas funções. Eu vou construir, na verdade, duas funções, né? Como já falei, f e g, da reta para reta, embora isso não seja essencial, ter o domínio real, né? A primeira das funções é a função f de x, é bem simples, que vale 1, caso o valor de x seja maior ou igual a zero, e vale menos 1, caso o valor de x seja menor do que zero. E a função g de x é justamente o contrário, ela vale menos 1, caso o x seja maior ou igual a zero, e vale 1 se o x for menor do que zero. Neste caso, portanto, não é difícil de verificar que o produto das duas funções, f vezes g, vai dar, aqui burocraticamente, né, 1 vezes menos 1, que é menos 1, caso o x seja maior ou igual que zero, e menos 1 vezes 1, que também é menos 1, caso o x seja menor do que zero. Ou seja, é desnecessário escrever assim, podemos escrever simplesmente a função f e g como a função constante menos 1 para todo x pertencente à reta. Isso posto, veja, se eu calcular, portanto, o limite quando x tende a zero, por exemplo, do produto f vezes g de x, isso é simplesmente o limite quando x tende para zero de uma função constante menos 1, que nós sabemos vale menos 1, portanto existe. Por outro lado, se você calcular o limite quando x tende a zero pela direita da função f apenas, você vai obter como resposta, obviamente, o valor 1, né? Tá aqui, ó. Porque pela direita ele só se comporta como o valor 1. E se você calcular o limite quando x tende a zero pela esquerda da função f de x, a resposta será menos 1. Como os limites laterais são diferentes, nós concluímos que o limite cheio, vamos dizer assim, né, da função f de x não existe. Igualmente, você conclui que o limite quando x tende a zero da função g, pela mesma linha de raciocínio, também não existe. E, portanto, você tem um caso claro aqui de limite de produto existindo, dando menos 1, mas os limites separados não existem. Limite quando x tende para zero de z não existem. Mostrando que a proposição não é verdadeira na volta. Ok? Saudações.